não sei mesmo. Vou falar aqui hoje no canal sobre uma coisa que vocês me pedem muito, muito, muito pra eu comentar aqui, que é como criar diálogos. Não é fácil, Brasil, não é fácil, mas estamos aí tentando. Algumas coisas aqui que eu acho que ajudam na hora que você vai escrever aquele bendito diálogo que você quer que fique bom, que fique relevante, que seja importante pra história e, meu Deus do céu, às vezes não é fácil, você fica lá patinando. O que será que esse personagem falaria? O que será que ele não falaria? Será que ele ficaria quieto? Pensar no passado do seu personagem, construir esse passado na sua cabeça, ajuda muito você a definir a maneira como esse personagem se comunica. Por exemplo, como é que foi a infância dele? Porque a maneira como ele aprendeu a se comunicar em casa, na infância, enfim, vai impactar na forma como ele se comunica como adulto ou como adolescente. E isso vale mesmo que você não vá contar na sua história como esse personagem foi criado, como é que ele cresceu. Porque há outras maneiras de você mostrar para o leitor, apontar para o leitor um pouco sobre essa história de fundo do teu personagem, sem que você precise contar ali diretamente, né? O que aconteceu quando ele era pequeno, como é que ele foi criado. Você pode mostrar para o leitor como que teu personagem tá emocionalmente, quer dizer, ele é mais aberto, ele é mais fechado, como é que ele fala a respeito das emoções, do que ele sente, do que ele pensa, ele fala com liberdade, ou ele prefere sempre ficar mais calado quando entra nesse assunto. Tudo isso diz muito sobre o seu personagem e também sobre as experiências que ele deve ter tido na vida dele. A maneira como o seu personagem enxerga a vida, enxerga o mundo, também tem impacto na maneira como ele se comunica. Ele odeia crianças ou ele ama crianças? Ele não acredita no casamento? Ou ele quer muito casar, encontrar uma pessoa? Ele acha que o mundo é uma droga, que tá tudo perdido, que não tem jeito? Ou não, ele é o tipo de personagem que vê sempre uma luz no fim do túnel, o cara otimista. Tudo isso vai influenciar na maneira como seu personagem fala. Vamos dar um exemplo aqui, porque a gente adora exemplo, obrigada. Eu vou dar um exemplo de um diálogo que eu escrevi, tá? Não é um diálogo assim brilhante, não tem nada demais. É só assim um diálogo que ilustra um pouco sobre isso que eu tô falando. Então tá, esse diálogo acontece entre dois irmãos, né? Eles estão numa casa noturna e um deles tá tentando ajudar o outro, que faz tempo que não sai com ninguém, que não beija ninguém e tal, não se envolve com ninguém, por vários motivos. E ele tá tentando ajudar esse irmão a, digamos, desencalhar. Gostou de alguém? Cara, uma hora você vai ter que recomeçar as coisas. Tem um monte de garota querendo te conhecer. Eu tomo a merda de um remédio tarja preta. Como você conta isso e todo o resto pra garota com quem você tá saindo? Você precisa contar? Se o seu plano não é transar hoje e sumir amanhã, sim, você precisa contar. Provavelmente esse diálogo teria acontecido de maneira diferente se fosse outro personagem aqui. Provavelmente um outro personagem diria alguma coisa como: ah, eu sei, tem um monte de garota mesmo tentando me conhecer. Ou, um monte de garota tentando me conhecer, imagina. Deve ter uma ou duas no máximo. Depende de quem é o teu personagem. Outro ponto que pode ser interessante na hora de você construir um diálogo é você definir o nível de leitura e conhecimento que o teu personagem tem. No primeiro livro que eu publiquei, eu tinha uma personagem que era muito estudiosa, tinha uma formação assim acadêmica muito boa. E então eu decidi que mesmo quando ela fosse expressar um sentimento, ela traria algum dado científico ou alguma informação que ela tivesse para conseguir lidar melhor com aquela situação, porque ela tem uma dificuldade, né, de falar das emoções dela. Porque é interessante que um diálogo seja forte, tenha peso ali naquela história, né? Quer dizer, você pegar algo que alguém disse, um dos seus personagens disse, e causar impacto no leitor. Sabe aquele diálogo que, cara, pá, te acerta em cheio, assim, você fica meio uou. Algumas coisas que eu aprendi, né, nos cursos que eu fiz e também escrevendo, é que um bom diálogo, ele não diz ao leitor algo que ele já sabe, né? Aliás, eu acho que é isso que deixa muitos diálogos, assim, entediantes. É quando o leitor tá lendo aquilo e aquele diálogo ele só repete o que o leitor já sabe. O Aaron Sorkin, que é um roteirista que eu admiro muito e que adora escrever diálogos, ele já ganhou inclusive Oscar. Ele é roteirista do filme A Rede Social, que conta a história do Facebook, filmaço, cara. E esse filme tem diálogos assim incríveis, super afiados, que não deixam assim você piscar enquanto você está acompanhando aquele diálogo, são muito bons mesmo. E o Aaron Sorkin, ele sempre compara diálogos com música. Ele diz que os diálogos eles precisam funcionar como música funciona. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que explica, detalha bem esse estilo do Aaron Sorkin de criar diálogos. Gente,
assistam. Tem legenda em português, é um vídeo muito bom. Inclusive nesse vídeo fala sobre um dos diálogos que ele escreveu que eu mais gosto no mundo inteiro, que é o diálogo da cena de abertura do filme A Rede Social. É aquele tipo de diálogo, cara, que quando eu vejo eu penso, cara, um dia eu quero chegar nesse nível, porque é absolutamente genial. E essa maneira do Aaron Sorkin de criar diálogos é uma inspiração pra mim, né? Hoje, como é que eu gosto de construir diálogos, né? Como que faz mais sentido pra mim? É lógico que existem várias formas, gente, não existe só essa, existem muitas formas de criar um bom diálogo. Por favor, fiquem à vontade, pesquisem aí. Eu tento criar diálogos que tenham um objetivo muito claro dentro daquela história. Eu digo tento, né, gente, porque como eu falei, eu ainda tô aprendendo, né, diálogo é, assim, uma arte que eu ainda não domino e que, enfim, estamos aí, né, tentando melhorar. Mas o que eu tento fazer? Eu só coloco na história diálogos que precisam estar lá por algum motivo, ou diálogos que eu criei com uma finalidade específica, que vão trazer algum elemento para a história, né? Então que vão, por exemplo, revelar algo sobre o sentimento de um personagem, que vão mostrar como que esse personagem pensa, ou como esse personagem se sente, o que esse personagem esconde. E é isso, gente, não tem receita, né? Na verdade, diálogo é você quebrar a cabeça mesmo e se esforçar para fazer aquilo funcionar. E um filme que eu começo indicando para você pegar bem essa coisa do diálogo, do que é um bom diálogo, é A Rede Social. Esse filme tem vários diálogos incríveis, diálogos muito afiados, muito rápidos, muito inteligentes, diálogos espertos e que, cara, pô, muito bem feito, muito bem escrito, muito bem construído. É isso, minha gente! Falei muito aqui hoje. Me conta aqui nos comentários se eu te ajudei, se eu te atrapalhei, se esse vídeo não fez a menor diferença na sua vida. Tá aí, não, mãe? Entendo como é que tem gente que não gosta de Shiny, Brasil, não entendo. Vamos ouvir mais um pouquinho de Shiny aqui. Só pra a gente encerrar com aquela, né, aquele que a gente adora um Shinyzinho. É isso, minha gente. Beijo, tchau.